Vamos atender aqui a Thaís Lucas, de Fortaleza. Padre Fábio, sua bênção. Gostaria muito de viver um namoro cristão. Sou católica, praticante, faço parte de um grupo de oração, almejo muito realizar o sacramento do matrimônio, por sinal, acho o mais belo de todos. Enfim, tenho uma grande dúvida. Será que Deus aceita essa minha vontade? Por que nunca consegui arranjar um namorado para viver um namoro santo? E já tenho 27 anos e fico em dúvida se essa é a vontade de Deus para a minha vida. Pois o tempo passa, eu estou me cansando de esperar e duvidosa para saber se Deus aceita esse meu anseio. Por favor, me dê uma luz. Thaís, minha filha, Deus nos fala através das nossas vontades, das nossas aptidões, dos nossos desejos. Engraçado, né? Acho que porque nos ensinaram muito isso, muita gente acha que Deus está sempre pronto para nos contrariar, né? Deus só vai pedir para a gente aquilo que a gente não quer. Não é bem assim. Em muitos momentos nós vamos identificar que nós precisamos fazer aquilo que a gente não quer. Então, por exemplo, hoje eu estou cansado, tenho um compromisso, não quero ir. Mas é uma responsabilidade. A maturidade vai me levar a assumir aquele compromisso, a medir se eu posso realmente deixar de lado, se eu posso deixar de fazer, e vou assumir as consequências disso. Muitas vezes nós acreditamos que tudo que é vontade de Deus para a nossa vida não vai de encontro, não vai ao encontro daquilo que a gente deseja. É que nem sempre, né, a gente pode admitir que o desejo de Deus seja o mesmo que o nosso. E a gente precisa avançar nessa compreensão. Como é que nós vamos saber se nós estamos fazendo a vontade de Deus? Primeiramente, eu preciso estar satisfeito na minha opção. Eu não posso acreditar que Deus vai chamar alguém ao sacerdócio para que esse alguém seja infeliz a vida inteira. E quando eu falo de felicidade, minha gente, eu não estou falando de um conceito infértil, bobo, não. Felicidade compreendida como uma realização humana, que compreende as alegrias e as lutas. Eu não posso ser um padre feliz, realizado, eu não posso dar testemunho de uma vocação se eu não sou um padre feliz e realizado. Se eu não estou sendo feliz e realizado na minha vocação, eu preciso descobrir o que está errado na minha maneira de responder ao chamado de Deus. Não é verdade? O casamento é uma vocação específica. Tem que querer ser pai, tem que querer ser mãe, tem que começar a imaginar-se no contexto da vida familiar. E aí você começa a identificar, será que essa roupa me serve? É igual olhar uma roupa na vitrine. Muitas vezes a roupa é bonita, mas na hora que você veste, ela não lhe cai bem. Ah, eu tenho uma vontade de ser médico, mas aí você descobre que você tem uma inaptidão para lidar com sangue, por exemplo. Como é que você vai ser médico tendo que lidar o tempo todo com sangue? Não é verdade? Então você começa a descobrir que para exercer determinada função, você precisa ter aptidões. E eu não tenho dúvida, Deus age na nossa vida e nos fala através das nossas aptidões. Tem uma coisa mais triste do que você ver uma pessoa certa no lugar errado? É horrível. E às vezes a gente encontra pela vida. Ah, ele foi padre porque a mãe dele queria que ele fosse padre. Não é possível. Ah, ela entrou para o convento porque a mãe queria muito que ela fosse freira. É a freira, é a mãe que tinha que ser freira então. A gente tem que tomar muito cuidado. Igual o pobre da criança, né, que vai estudar piano, né? Você já viu? A alegria da criança na aula de piano, tá lá. É a mãe que queria ser pianista, frustrada. Aí, porque não foi, obriga a criança a estudar piano. Muitas vezes os pais acham, né, que a criança é uma extensão. Não é? Então, para eu saber se eu estou ou não no caminho certo, a minha satisfação interior é o primeiro lugar onde Deus fala. Agora, a partir do momento que você descobre que você está no lugar certo, vivendo o seu papel de maneira correta, você então se dispõe a viver as contrariedades da sua vontade.
Então, por exemplo, eu identifico que a minha vocação é ser padre. Estou confortável sendo padre. Só que agora, ao ser padre, eu vou ter que identificar na minha vida onde é que estão os sacrifícios que eu precisarei fazer para exercer bem o meu papel de padre. Então veja bem, você já não está mais conflituando a origem da sua vocação. Você está colocando agora o desdobramento da sua vocação. Onde é que eu preciso me sacrificar para eu ser um bom padre? Quais são os esforços que eu preciso fazer para eu exercer bem o meu ministério? Minha filha, a sua questão passa por aí. Descobriu que tem vocação para a vida matrimonial? Que bom! Nós precisamos de homens e mulheres que tenham consciência disso. Agora, minha filha, é descobrir uma pessoa que não é um príncipe encantado, né? Ele não virá no cavalo branco, não. É um ser humano como todos os outros. E é neste ser humano que você vai descobrir o complemento da sua vocação. Porque você não tem como fazer uma estrutura familiar se você não tem o outro para compartilhar com você este mesmo desejo. E eu desejo que você encontre uma pessoa também vocacionada ao casamento. Porque, infelizmente, hoje, às vezes, as pessoas estão muito vocacionadas a tantas outras coisas, né? Enganadas, e de repente estão lá dentro de um casamento para o qual elas não foram feitas, entram no contexto da vocação matrimonial sem estarem preparadas para viverem as exigências do matrimônio, e aí é aquele desastre que a gente já sabe. Então vai ter que namorar agora, vai ter que paquerar, né? Vai ter que descobrir alguém com quem você possa se identificar e então dividir os seus sonhos. O namoro cristão, o namoro santo, é quando você busca alguém que viva o mesmo princípio que você, que esteja baseada nos mesmos valores. Olha, gente, é muito difícil conviver com uma pessoa que tenha valores diferentes. Que tenha crenças diferentes, tudo bem, mas agora valores é complicado. Porque acreditar, eu posso acreditar diferente do Christian em muitos aspectos e conviver bem com ele, porque nós temos os mesmos valores. Então o valor é uma questão fundamental para que um relacionamento dê certo, possa dar certo, né? É um valor para mim. Eu tenho como princípio de vida isso. Se o outro não divide, se não comunga deste mesmo valor, fica muito difícil você estabelecer um vínculo que possa ser saudável para ambos os lados. Padre Fábio, meu nome é Sheila, moro no Amazonas e estou aqui para redigir um pouco da minha história. Estou precisando de uma direção, porque confesso que já faz algum tempo que não vou mais à missa, embora tenha certeza de que Deus esteja sempre comigo. Trabalhei durante 14 anos numa mesma empresa, e esse ano foi muito difícil, porque a empresa precisava de mim, mas não tinha ou não queria reconhecer mais as minhas capacidades. No meio do ano, as minhas atividades foram dadas a uma outra pessoa, e eu ensinaria para ela o que eu sabia. Virei assistente dessa pessoa, perdendo minha autoridade e liderança. E isso me fez muito mal. Não tive cabeça e sabedoria para suportar tal mudança, que para mim vinha como uma humilhação. Eu não suportei, desisti, pedi para sair e agora estou em casa há 2 meses, me sentindo muito vazia, incompetente. Às vezes penso que fiz a escolha errada, outra hora acho que já era hora de sair daquela zona de conforto que eu vivia. Busco na palavra de Deus uma saída, uma luz para passar essa angústia e esse vazio. E queria muito saber a resposta para essas dúvidas. Será que Deus tem algo melhor para mim? Gostaria muito que o Senhor me indicasse um livro onde posso ler palavras que possam me trazer conforto e preencher esse vazio. Desde já agradeço e desejo ao Senhor um feliz 2011. Sheila, minha filha, toda vez que nós passamos por um processo de escolha, é natural que nasça uma angústia. O filósofo Sartre dizia que a gênese das nossas angústias está justamente nas possibilidades. Vai ficar mais angustiado aquele que teve mais possibilidades, porque ele pôde escolher. Foi o seu caso. Você fez uma escolha num determinado momento da sua vida
você não estava se sentindo confortável com a nova situação de trabalho, e aí você decidiu por sair. Toda vez que a gente toma uma decisão, minha filha, nós precisamos assumir as consequências dessa decisão e sofrer da maneira certa as consequências dela na nossa vida. O que a gente não pode permitir é que a gente comece a sofrer do jeito errado. Então tá bom, tomou a decisão, perdeu o emprego, mas você mesmo reconhece que já estava na hora de ir procurar um outro trabalho, quem sabe avançar, crescer um pouco mais. Ao invés de lamentar o que perdeu, comece a estabelecer para você, quem sabe, um novo tempo, né? Um novo crescimento. Ocupe a sua cabeça agora, não do que perdeu, mas daquilo que você pode viver como profissional. Saber virar a página, saber dar um novo rumo para a vida é muito importante para que a gente dê certo. Quantas vezes na vida nós passamos por aquela sensação de, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E o vitorioso é aquele que administra bem esse momento. Porque os contrários da vida estão aí, minha gente. Às vezes a gente escolhe certo, às vezes a gente escolhe errado, mas vamos fazer alguma coisa de bom daquilo que a gente fez, daquilo que a gente escolheu, ainda que você chegue à conclusão, Sheila, que você escolheu errado, que você deveria ter continuado lá na empresa. Descubra nesta oportunidade que você tem hoje um motivo para você ir além. Sair da zona de conforto, como você mesmo disse, não é fácil, né? Agora, é muito perigoso também a gente ficar na zona de conforto por uma comodidade, porque a gente não quer sofrer, porque a gente não quer se incomodar. Cuidado. Toda vez que você estiver muito confortável dentro das suas escolhas, questione-se. Não se trata de você se precipitar e agora sair mudando tudo, não. Mas descubra o que nessa zona de conforto significa comodidade, comodismo. Saiba diferenciar a satisfação, né, a estabilidade do comodismo. Nós precisamos crescer sempre. E essa zona de conforto, ela pode ser muito perigosa para o ser humano. Toda vez que você diz, eu já sei fazer isso porque faço isso há 20 anos, cuidado, viu? Porque você pode estar muito ultrapassado na sua maneira de fazer, porque você não teve coragem de prestar atenção na maneira como outras pessoas fazem, você corre o risco de estar perdendo tempo. Você corre o risco de qualificar um pouco mais o seu jeito de trabalhar, só porque você não teve coragem de prestar atenção naqueles que fazem diferente de você. Isso é muito importante. Na zona de conforto, a gente ter a oportunidade de descobrir onde posso ser melhor. Não é nenhum problema você descobrir na vida esse conforto, né, de você saber que você está sendo quem você deve ser, mas ao mesmo tempo você inquietar-se para colocar sempre em questão o ser que você está sendo, o profissional que você é, ter que avançar, né? É tão bom você fazer um curso de vez em quando, você parar para ouvir um discurso diferente do seu. Faz bem, a gente fica agregado, né? A gente cresce. E essa oportunidade de poder avançar, de poder sair daquele lugar comum é sempre tão benéfica para o ser humano, né? Nunca é tarde para aprender. Eu tive a oportunidade de conhecer, nos meus dias de férias lá na Bahia, né? Eu tirei uns dias para passar com uns amigos lá em Trancoso, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o grande pianista Ricardo Castro, que atualmente faz um trabalho maravilhoso lá em Salvador, que é a Orquestra Neugibá. Um trabalho fantástico, minha gente. É uma orquestra sinfônica, juvenil, feita com crianças que praticamente não tinha absolutamente nenhuma perspectiva na vida. O Ricardo Castro é um homem extremamente sensível, além de ser um baita músico, um homem muito capacitado. Ele resolveu olhar para as pessoas que estavam ao seu redor, para os bairros pobres de Salvador, e ele começou a recolher aquelas crianças que não tinham muita perspectiva de vida e começou a ensinar música para elas. Se você vê como soa bonito a orquestra Neugibá,
como é emocionante. Eu vi um DVD da orquestra, é emocionante o trabalho daqueles meninos e meninas. E aí, quando o maestro estava me contando como é que funciona a mística do trabalho dele, né? E ele falava assim: padre, quando eu vejo uma criança que a princípio não tinha nenhuma perspectiva de vida, senão o crime, cair na marginalidade, tocando elegantemente aquele violino, ou aprendendo as primeiras lições da música, nós estamos dando àquela criança uma chave fundamental para a vida ser diferente, que é aprender. E aí ele fez uma reflexão muito interessante. Ele estava dizendo: não é só aprender a música, mas é aprender a aprender. A orquestra não só dá a oportunidade de aquela criança aprender a tocar um instrumento e participar de uma orquestra sinfônica, mas dá àquela criança a oportunidade de aprender. E ele conjugou esse verbo várias vezes. Aí ele dizia: a vida fica muito mais interessante quando nós estamos aprendendo alguma coisa. E é verdade. E eu fiquei pensando nas palavras do maestro, né? E fiquei trazendo isso para mim. O que eu estou aprendendo? Nessa fase da minha vida, o que é que eu estou aprendendo? Alguma coisa eu preciso aprender. Outro dia eu estava falando no Twitter, né, que a gente precisa ter um compromisso de aprender 5 palavras novas todos os dias. Ah, mas é muito difícil, padre, não tem tempo para isso não. Precisamos ter. Nós precisamos ter tempo para aprender. Sabe por quê? Quando nós nos dispomos a aprender alguma coisa de novo, o nosso ser, ele entra numa dinâmica. Ele reassume uma dinâmica, ele volta a ser jovem. Aí a gente volta ao início do programa, né? Que a gente não quer morrer sem ter tido a oportunidade de tocar a beleza da vida. E é verdade, quando eu descubro que esta palavra significa isto, é como se um novo horizonte se abrisse para mim. Eu abri as portas de um significado que antes eu desconhecia. Quando eu me disponho a aprender um novo idioma, eu entro num novo tempo da minha vida. Quando eu me disponho a fazer uma faculdade, quando eu me disponho a aprender um ofício, uma coisa simples, né? Eu estou lá preparando a minha casa, vou lá no jardim, eu vejo o jardineiro fazendo, eu quero aprender. Eu não quero roubar o serviço do jardineiro, eu não quero fazer por ele, mas eu quero, na hora que aquilo estiver fora de ordem, eu mesmo saber resolver. Aí quando a mulher está lá me ensinando o porquê da planta, disso, daquilo, eu prestar atenção, porque aprender aquela lição é muito mais que aprender aquela lição somente, mas é colocar a minha alma numa dinâmica que a torna mais jovem, mais feliz. Aprender. Essa é a palavra. Recordando a lição do maestro, não é aprender música o mais importante, é reassumir a oportunidade de aprender. Minha gente, vou confessar uma coisa para vocês. Durante algum tempo eu convivi, no contexto acadêmico, com pessoas muito preparadas, com doutorado disso, doutorado daquilo. Mas às vezes as pessoas são tão sem sal, tão sem gosto. Por quê? Porque elas acham que já sabem tudo. Mas eu também tive a oportunidade de, no mesmo contexto acadêmico, de gente muito bem preparada, encontrar gente que sabe muito, mas finge que não sabe. Porque quando finge que não sabe, ela tem a oportunidade de estabelecer um encontro que possa lhe proporcionar alguma sabedoria. Não se mostra pronto. A gente se interessar por aquilo que o outro faz, que a gente aprende. Aprender talvez seja hoje a maior urgência, porque a gente coloca a nossa alma numa dinâmica nova. Se hoje eu me disponho a aprender alguma coisa, eu estou me proporcionando um renascimento. E quem sabe, Deus então nos entrega agora uma lição, uma missão para este ano de 2011. O que é que nós precisamos aprender? Tenho certeza que você ainda precisa aprender muita coisa.
Faça o seu compromisso. Descubra o que você hoje pode iniciar na sua vida. Não vai dormir, então, sem descobrir 2 palavras novas. Dá um jeito aí. Hoje você vai incorporar 2 novas palavras ao seu vocabulário. Aprender. Você vai começar a ficar um pouco mais interessado em olhar para o mundo e saber que existe um funcionamento que lhe interessa. Aprender como funciona o seu corpo. Por que se eu comer isso agora vai me prejudicar? Por que se eu misturar este alimento com este, não é a química que vai favorecer a minha saúde? Alguma coisa a gente precisa aprender. Aprender um pouco sobre o outro, né? Às vezes a gente corre o risco de passar ao lado a vida inteira sem ter aprendido muita coisa sobre ele. Eu desejo que hoje você tenha a oportunidade de preparar bem o seu futuro, porque é isso que Jesus faz quando passa verdadeiramente pelos nossos caminhos. Ele nos empresta um novo jeito de olhar para o mundo. Jesus nos empresta um novo jeito de olhar para nós mesmos e para aqueles que estão do nosso lado. E ao nos emprestar um novo jeito de olhar, Ele nos ensina. Nos ensina o mais bonito, nos ensina a aprender. Porque aquele que está disposto a aprender, está ocupado para o resto da vida. Não há monotonia no coração daquele que se dispôs a viver a vida aprendendo. Derrame sobre nosso coração o dom de aprender. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, esse tempo vai passar. Não se desespere, não nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa